Boa tarde. Miguel Albuquerque não afasta a possibilidade de se deslocar à Venezuela assim que existam condições políticas e de segurança para visitar o país sul-americano. O objetivo do presidente do governo regional é acompanhar no terreno a situação da vasta comunidade madeirense. Se vier aqui vou, mas vamos aguardar neste momento o que é que vai passar. Toda a gente já sabe que eu sempre estive com a comunidade, com a nossa comunidade venezuelana. Aliás, a nossa parte da comunidade foi aqui plenamente integrada. 11 mil venezuelanos vieram para a Madeira e nenhum deles teve nenhum problema. Ainda assim, Miguel Albuquerque considerou que permanece por esclarecer quem vai assegurar a governação nos próximos dias e se o desfecho da situação poderá passar por um processo de negociação. A única expectativa que nós temos e queremos é que haja uma transição pacífica para uma democracia plena. Como é que isso vai ser feito? Ninguém sabe. Neste momento existe alguma nebulosidade sobre essa definição. Temos que aguardar, porque não há nenhuma definição ainda sobre aquilo que vai ser a transição. As expectativas da população e da nossa comunidade é que haja uma transição pacífica para uma democracia plena. É isso que toda a gente quer e toda a gente espera. À margem da cerimónia do corte do Mega Bull Rei, realizada em Câmara de Lobos, o presidente do governo regional afirmou não antever um cenário de guerra civil na Venezuela. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, é evidente que há sempre esse receio relativamente à polarização da sociedade, mas neste momento, estando a cúpula do poder, o Maduro saindo do poder, neste momento, o que resta saber é quem é que vai assegurar esses poderes de transição. E da parte dos Estados Unidos, acho que eles não vão aceitar jamais que sejam os resquícios do chamado chavismo a fazê-lo. Portanto, deve haver uma alteração. Como é que essa alteração vai ser feita também ninguém sabe. Vai ser necessário haver uma negociação, vai ser uma nova intervenção militar, portanto, está tudo na expectativa. Mas o que eu lhe posso garantir é que nós temos mantido os contactos com a nossa comunidade permanentes, também o diretor das comunidades. Ontem tive a ocasião de falar com o Sr. Presidente da República, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e os contactos que neste momento nós temos é que há uma apreensão, mas uma calma na nossa comunidade. Miguel Albuquerque referiu que a situação está a ser acompanhada desde a madrugada de ontem com informações provenientes de várias regiões fora de Caracas, cidades como Maracai, Valência, Barcelona e a ilha de Margarita. Registaram um funcionamento quase normal, com supermercados e centros de abastecimento abertos. Na capital, apesar de maior cautela, também se verificou a abertura de alguns estabelecimentos comerciais. Os centros de abastecimento, supermercados abriram, estamos a falar de Maracai, Valência, Barquecimento, Margarita, portanto, essas cidades tiveram uma vida quase normal, alguma receio, alguma apreensão. Caracas, houve também alguns supermercados que abriram, porque o pior que pode acontecer é uma ruptura na cadeia de abastecimentos, pode gerar saques. Há também algum receio relativamente àquilo que vai ser a atuação dos chamados coletivos, mas neste momento não há um exercício de poder ainda definido. O presidente do governo regional que está a acompanhar a situação que se vive neste momento na Venezuela, país que vive momentos de tensão e incerteza após a detenção de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Maduro encontra-se detido numa prisão federal em Nova Iorque após a operação militar relâmpago dos Estados Unidos em Caracas. O líder venezuelano, juntamente com a sua mulher, Cília Flores, enfrenta acusações de narcotráfico e corrupção. Donald Trump, que reivindicou a operação, avisou que os Estados Unidos vão assumir o controlo se necessário, descrevendo a ação como uma resposta a um cartel de droga. We're going to run the country until such time. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Portanto, não queremos envolver-nos com a entrada de outra pessoa e ter a mesma situação que tivemos durante o último longo período de anos. Por isso, vamos governar o país até que seja possível fazer uma transição segura, adequada e criteriosa.
both of whom ambos enfrentam agora a justiça americana. Maduro e Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova Iorque, Jake Layton, pela sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos. Quero agradecer aos homens e mulheres das nossas Forças Armadas que alcançaram um sucesso tão extraordinário da noite para o dia, com velocidade, poder, precisão e competência impressionantes. Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque em grande escala contra a Venezuela, que capturou o presidente venezuelano e a mulher, Cília Flores, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano, Donald Trump, horas depois do ataque contra Caracas. Mas o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu que a vice-presidente executiva Delcy Rodrigues deverá assumir a presidência interina. Delcy Rodrigues torna-se assim a primeira mulher na história do país a chefiar o executivo, de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação. O comunicado do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela não especifica quando Rodrigues deverá tomar posse. Por cá, Portugal junta-se à Espanha e à Itália, os três países com comunidades mais expressivas na Venezuela, para assegurarem que estão prontos para ajudar o país. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, admitiu ontem que a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela não terá sido feita à luz de todos os preceitos das leis internacionais, mas também é necessário que se diga que o regime de Nicolás Maduro também não tinha legitimidade. Qualquer que seja a leitura que se tenha dos acontecimentos de hoje, a pergunta que se faz é como é que se repõe a legalidade internacional. As pessoas que estão muito focadas nessa questão, eu pergunto, o que defendem é que regresse Maduro à presidência da Venezuela? Eu julgo que ninguém defende essa solução. A posição do governo é justamente contribuir para a formação de um governo legítimo, porque aquele que nós tínhamos até agora era ilegítimo. Portanto, a nossa preocupação, e os portugueses estão em casa, todos percebem, a nossa preocupação são as comunidades portuguesas. E, portanto, é evidente que ninguém quer o regresso de Maduro. Não há ninguém. Nem os mais ferozes, com certeza, defensores da tese da ilegitimidade do ataque. Nós apelamos sempre ao respeito do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Isso está no nosso comunicado. Mas agora, nós já definimos essa posição no nosso comunicado da manhã, agora o que importa é construir um governo legítimo. Isto é que eu pergunto. O que é que defenda? Portanto, quando se diz que há uma intervenção ilegítima, se aquilo que se quer dizer é que nós deveríamos voltar à situação anterior, isto é aquilo que eu pergunto. Quer dizer, o que é que propõem como solução? É devolver Maduro ao governo da Venezuela? Isso é que tornaria o governo legítimo do ponto de vista internacional? Não. Portanto, nós agora temos esta situação de facto e temos de trabalhar com ela. E trabalhar para criar uma solução que, essa sim, traga democracia, traga estabilidade, traga governabilidade à Venezuela. Para Paulo Rangel, a pacificação vai com certeza implicar contactos com o regime e com a oposição, pelo que a posição dos Estados Unidos de se manter na Venezuela faz sentido. A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro. As inscrições para o voto antecipado em mobilidade para as eleições presidenciais arrancam este domingo e decorrem até à próxima quinta-feira. Quem escolher esta opção pode ir às urnas no dia 11 de janeiro, numa mesa de voto à escolha, para eleger o novo Presidente da República. Em declarações à TSF, André Wemmens, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, explica como funciona o registro para esta modalidade de voto. Há dois processos para fazerem, um por via eletrónica através do site disponibilizado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, www.votoantecipado.pt, ou por via postal, tendo que indicar a sua identificação, o nome completo, data de nascimento, número de identificação civil, morada e o município onde pretendem votar, não tendo que ser no município onde estão recenseados. Desde as eleições europeias em 2019, que é permitido votar antecipadamente, a medida tem agradado aos portugueses, como nota André Wemmens, que destaca o aumento do número de inscritos. As últimas legislativas foi o número maior de eleitores recenseados inscritos para o voto antecipado em mobilidade,
tem se verificado cerca de 333 mil eleitores que se inscreveram e tendo participado 314 mil. Ou seja, uma participação da ordem dos 94% dos eleitores que se inscreveram nesta modalidade de voto. Em relação às presidenciais, nas últimas tivemos cerca de 197 mil, tanto que eu consigo obter os dados dessa altura, mas também nessa altura estávamos na pandemia e por isso pode ter havido uma maior vontade de se votar desfasado do dia eleitoral propriamente dito. Mas de facto, é como diz, tem-se verificado um aumento sistemático desde 50 mil inscritos nesta modalidade de voto até estes 333 mil que acabei de referir das últimas legislativas. Caso não possam votar no dia 11, apesar de terem realizado a inscrição para o voto antecipado em mobilidade, os eleitores podem, na mesma, votar no dia 18 de janeiro. Exatamente, ou seja, das primeiras ações que as mesas de voto têm que fazer no próprio dia 18 é dar baixa nos cadernos dos votos antecipados recebidos e por isso, de facto, se um eleitor, embora se tenha inscrito, não tenha de todo votado no dia 11, não está a dar baixa do seu voto e por isso pode-se dirigir às mesas como no próprio dia, se o impedimento que tinha e que o fez inscrever-se para o dia 11, já, entretanto, não tenha acontecido e por isso existe essa possibilidade de ir votar no dia 18, caso não se tenha votado em antecipado de mobilidade. Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde. Caso nenhum consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta a 8 de fevereiro entre os dois mais votados. O presidente do Marítimo não quer perder nenhum dos jogadores mais valiosos do plantel neste mercado de transferências. A garantia ficou expressa na entrevista que Carlos André Gomes concedeu ao programa Marítimo na TSF. O mercado de janeiro é um mercado singular. Os ajustes far-se-ão conforme aquilo que o mercado der. Nós não podemos garantir que vai entrar este ou que vai sair aquele. Aquilo que for o mercado a procurar os jogadores do Marítimo, cá estaremos para analisar e defender os interesses do Marítimo. Se por acaso houver algum jogador que tenha que sair, que o espero bem que não, esperemos então que com essa saída se comate com uma entrada que venha melhorar aquilo que já é muito bom. Nós temos um plantel muito forte, estamos a provar, acima de tudo, nós funcionamos como equipa, não é individualidade, é equipa, é união. É aquilo que eu tenho sempre dito. Quando nos unimos, somos sempre mais fortes. E isso tem acontecido. Portanto, o mês de janeiro é um mês que o mercado vai ter aquilo que vai acontecer. Se houver interesse em jogadores para sair e esse interesse se manifesta através de valores que sejam irrecusáveis, pode haver alguma saída. Mas também deixo já dar uma garantia. Se sair, saiam dos no máximo. O dirigente abordou também nesta entrevista o contrato de direitos televisivos que o Marítimo tem com a Sport TV e que termina a 30 de junho de 2026. Esse contrato de direitos televisivos com o Marítimo termina, o que tínhamos do passado, termina agora a 30 de junho de 2026. Depois existe a parte da centralização, que só entra em vigor a partir de 2028. Ora, entre 2027 e 2028 há que arranjar aqui soluções. Nós já estamos a trabalhar, estamos a falar aqui com vários operadores, no sentido de saber qual é a disponibilidade que tem e o interesse que tem em celebrar o contrato com o Marítimo. Não há ainda propostas concretas, mas já há conversações em cima da mesa. Vamos esperar. Tudo faremos para garantir os melhores contratos, mas obviamente temos de ter noção que quem faz um contrato de 12 anos nunca fará com os valores semelhantes àqueles que foram os valores do passado, por ser um período muito mais curto. Gorada que está à entrada do investidor, na SAD do Marítimo, o clube mantém a intenção de encontrar um parceiro. O arquipélago da Madeira começa a recuperar dos efeitos da Depressão Francis, que marcou o início de 2026 com mau tempo. O Serviço Regional de Proteção Civil fez um balanço final de 112 ocorrências, maioritariamente no Funchal, Machico e Santa Cruz. Apesar dos ventos fortes e da chuva intensa que provocaram quedas de árvores e derrocadas, não há registro de vítimas. A operação de resposta envolveu 263 operacionais e permitiu restabelecer a normalidade
nas vias afetadas. Embora o pior da tempestade tenha passado, o estado do mar volta a se agravar no início desta semana. O IPMA já emitiu um novo aviso amarelo devido à agitação marítima, válido para a costa norte da Madeira e para o Porto Santo. O aviso entra em vigor amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, e estende-se até às 6 da manhã de terça-feira. A Proteção Civil recomenda, por isso, que a população mantenha a precaução junto à orla costeira nas zonas abrangidas pelo aviso, evitando passeios perto do mar e zonas expostas à ondulação. Foram as notícias com Ruben Santos. TSF Madeira, Rádio de Informação.